ESG, ODS, IDG, são siglas que estão bombando nas mídias do mundo e das empresas e que dizem respeito a cada um de nós. Por quê? Porque cada um de nós tem o potencial enorme para ser agente de melhoria social. É nisso que eu acredito e é sobre isso que eu vou falar. ESG, uma sigla em inglês, traduzindo ambiente, social e governança. Tudo isso nessa foto. Terra, plantas, representando o ambiente. As mãos de 7 pessoas trabalhando juntas e de modo igualitário, representando o social. E uma tarefa feita de um modo claro, de um modo organizado, representando a governança. Esses temas tiveram um grande marco com o lançamento de um livro, Canibais de Garfo e Faca, que trouxe os conceitos do desenvolvimento sustentável através do Triple Bottom Line. Planeta, pessoas e lucros. E isso desacomodou muitas empresas e muitas pessoas. Tanto que, na sequência, em 2003, aqui no Brasil, acontece o Pacto Global da ONU, com ações diversas voltadas para as questões do planeta, do ambiente, dos direitos humanos e contra a corrupção. Em 2015, são criados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que são 17 metas, também estabelecidas pela ONU, com um foco na melhoria de vida das pessoas e do planeta. Fazer hoje para que se tenha um futuro mais igualitário e mais sustentável. E assim, então, acontece o boom do ESG, que até então se organiza como um conjunto de critérios utilizado por investidores de empresa quando eles precisam decidir aonde eles vão investir o dinheiro deles. Então, eles avaliam aquela empresa para ver o que ela está fazendo em prol das questões do ambiente onde ela está, da comunidade onde ela está inserida e como é que está a sua gestão, as suas questões de governança. Bem, todo esse contexto revelou para mim 2 lados e me inquietou. De um lado, essa preocupação revela que o nosso planeta está sofrendo, que as nossas relações sociais estão adoecidas e que as empresas precisam de maior transparência. De um outro lado, mostra que muitas ações com impactos positivos estão sendo feitas. Por exemplo, aumenta o número de empresas com certificações de boas práticas na área de sustentabilidade, de responsabilidade social, e também a coleta seletiva aumenta o número de cidades com coleta seletiva de lixo. ONGs signatárias deste Pacto Global que eu falei antes, atendendo milhares de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, ajudando eles nas questões socioemocionais, cognitivas e na busca do primeiro emprego. E segundo o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o número de empresas com processos formais de governança vem aumentando. Mas e a inquietação? Como assim 2 lados? Não existe isso de 2 lados. Nós todos estamos no mesmo lado. O lado negativo, que é causado por ações geradas por nós mesmas, precisa ser erradicado, precisa desaparecer. Nós precisamos fazer mais. E esse mais que nós precisamos fazer envolve cuidar da nossa vida, do nosso trabalho, de modo que ambos estejam saudáveis, neste planeta saudável. E aqui, para mim, então, se encontra um argumento singular que me levou, então, a ser uma pessoa que busca este objetivo. Eu espero que para vocês também passe a ser um objetivo importante. E com um foco em conectar, com o propósito em conectar felicidade e trabalho, e mais essa necessidade de fazer mais ainda, eu resolvi dar um mergulho para entender mais do ESG e do mundo do trabalho no Brasil. Nesse mergulho, eu encontro o agente de melhoria social.
pessoa que trabalha para erradicar uma situação geradora de sofrimento para uma comunidade ou para uma pessoa. E, para isso, trabalha com paixão e compaixão. E esse conceito encheu os meus olhos e encheu o meu coração. E eu segui no mergulho, e nesse mergulho encontro dados do IBGE. Ainda bem que eu estava com o coração abastecido. O Brasil encerra o segundo trimestre de 2023, esses dados são atualizados, com 3,7 milhões de desalentados. O gráfico aqui nos mostra que 35,5% são jovens na faixa etária de 14 a 23 anos. Eles desistiram de procurar emprego devido às repetidas experiências de receber não. Nem estudam, nem trabalham e nem têm rendimentos. Estão esmorecidos. E o grande ponto de atenção aqui é essa faixa etária. Nós estamos falando dos jovens de hoje e do nosso futuro. E essa situação toda, ela ainda tem o grande agravante dos impactos da pandemia e da pós-pandemia, esse evento planetário que gerou tanto sofrimento. E esses números são pessoas sem trabalho. E eu vi trabalhadores adoecendo, entrando em sofrimento, e eu também. Me peguei nessa ocasião compassiva comigo, acolhendo a minha dor e me sentindo incapaz de fazer alguma coisa para ajudar. E por um tempo que pareceu interminável. Foi então, através de conversas com colegas e com amigos, que eu comecei a pensar em o que pode ser feito para minimizar, aliviar essa situação geradora de sofrimento, o que pode ser feito para agir com compaixão, como ser, afinal de contas, um agente de melhoria social. Segui no mergulho e encontrei exemplos de pessoas com atitudes impactantes e que elas usaram os recursos que estavam ao seu alcance e os seus recursos internos. Raíssa Miller, que participou do TEDx Laçador em 2015, com a fala da loucura de sonhar ao desafio de realizar. Técnica química, estudante de uma escola pública em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Ela era apaixonada por pesquisas ambientais. Frente a um desastre ecológico na sua comunidade, ela desenvolveu uma técnica de contenção de derramamento de óleo que recebeu diversas premiações nacionais e internacionais. Ela conta como, com os recursos escassos que ela tinha, ela conseguiu iniciar essa pesquisa, que eram, no laboratório da sua escola, panelas velhas e um bico de gás. Um motorista de aplicativo aqui de Porto Alegre, que oferta caronas, corridas gratuitas para as pessoas que estão indo para a entrevista de emprego e não têm como pagar o seu transporte. E ele também empresta roupas para essas pessoas irem à entrevista. E a história da Ivone Bezerra de Melo. Ela é uma criadora de uma metodologia de educação, criadora das escolas sem porta e sem janelas, onde ela dedica a vida dela indo para as ruas, para debaixo dos viadutos, ensinar crianças que sofreram violência a lerem e a escreverem. O nome da metodologia é Uerê Melo, hoje uma das políticas públicas na área de educação do nosso país. Bem, eu estava animada. Tinha lá comigo, então, exemplos, dados do cenário, mercado do trabalho, sabia um pouco mais do S, do ESG, sabia da melhoria social, tinha propósito e uma frase. Uma frase que me acompanha há muito tempo e me inspira no exercício de ser uma agente de melhoria social, da Eleanor Roosevelt, ativista norte-americana de 1945. Afinal, onde começam os direitos humanos universais? Em pequenos lugares.
perto de casa, tão perto e tão pequenos, que eles não podem ser vistos em qualquer mapa do mundo. Então, tais são os lugares onde cada homem, mulher e criança procura igualdade de justiça, igualdade de oportunidade, igualdade de dignidade sem discriminação. Sem a ação preocupada e organizada de cidadãos para defender esses direitos perto de casa, nós procuraremos em vão pelo progresso num mundo maior. E aí, então, nasce a grande pergunta norteadora: quando e como ser um agente de melhoria social no mundo do trabalho que está aqui, tão perto? Quando ser um agente de melhoria social? Agora, gente, já, nesse momento. Né? Como é bom, como é maravilhoso, que ninguém precisa esperar um momento antes de começar a melhorar o mundo, diz Anne Frank. E isso depende de cada um de nós. Momentos individuais positivos geram um impacto como se fosse uma onda. Eles atingem o mundo, eles atingem a nossa geração, a geração dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, a nossa continuidade. Como ser um agente de melhoria social? Olhando as políticas públicas do nosso país e entrando em alguns dos diversos movimentos que tem com base na sustentabilidade, na responsabilidade social, no desenvolvimento das nossas habilidades internas transformacionais, todos eles com base naquelas siglas lá do início, que não dizem respeito somente às empresas e aos governos, dizem respeito a cada um de nós. E, principalmente, olhando o que está ao nosso alcance, no nosso entorno, e olhando para os nossos recursos internos, de modo prático, de modo empático. O que a pessoa que está à minha frente, o que o colega do trabalho, do meu lado, o meu vizinho, a pessoa da rua, necessita? E o que eu tenho, que eu posso ofertar para essas pessoas? Olhando de modo compassivo, olhando com paixão. E olhando com responsabilidade. E o que é responsabilidade, né? Além da nossa capacidade de dar conta das nossas próprias escolhas? Responsabilidade, diz o dicionário, que é a obrigação, de responder por atos próprios ou alheios, ou por uma coisa confiada. E aqui, nesse contexto, a coisa confiada é a vida. A minha, a tua, a do outro, a do trabalho, a do planeta. Estamos perdendo vida quando não fazemos ao outro o que está ao nosso alcance. Obrigada.